Canal Dri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Muito bem, muito bem. Vamos conversar então com Copilot, ou copiloto da Microsoft. Bom dia. Bom dia, Adriano. Tudo bem? Tudo bem. Que ótimo. O que tem de bom para hoje? Hoje é o seguinte, eu quero conversar sobre amanhã. Manda ver. Amanhã? Sim, Ah, eu vou dizer o que eu quero dizer. Amanhã, dia 9, isso mesmo. 9 de julho. É uma data muito especial aqui no estado de São Paulo. É um feriado 9 de julho. Eu gostaria que você falasse sobre o 9 de julho no estado de São Paulo, por que é um feriado, por que São Paulo comemora esta data. O que aconteceu no 9 de julho? Eu gostaria que você discorresse sobre isso. Claro, o 9 de julho é um feriado importante em São Paulo. É o dia da Revolução Constitucionalista de 1932, quando os paulistas se rebelaram contra o governo provisório de Getúlio Vargas, exigindo uma nova Constituição para o país. É um símbolo de luta por democracia e justiça. Feriado com muita história. Curioso para saber mais? Sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, sobre Getúlio Vargas, fala mais um pouco. Foi uma revolta contra o governo de Getúlio Vargas. Os paulistas queriam uma nova Constituição e mais autonomia para o Estado. Foi um conflito marcante, que terminou em derrota militar, mas deixou um legado de luta por democracia. Essa data é lembrada até hoje como um marco na história paulista e brasileira. Quais outras datas históricas te interessam? Ficando ainda nesta, eu gostaria que você fizesse a ligação entre o MMDC com esta data. Que ligação tem o MDC? Parece que é iniciais dos jovens, de estudantes, parece que é Marcos, Miragaia, Drauzio e Camargo. O que você tem a dizer sobre isso? Claro, MMDC faz referência aos 4 estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, cujos nomes se tornaram símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932. Foram mortos em um confronto no dia 23 de maio de 1932, o que intensificou o movimento contra o governo Vargas. MMDC virou um símbolo da resistência paulista. Interessante, né? Muito interessante, muito interessante. Você vê alguma relação da Revolução de 32, daquele movimento estudantil de 1932, com o que está acontecendo hoje no Brasil, essa coisa de esquerda e direita, e um fala daqui, outro fala de lá, acusações. Você vê alguma semelhança entre isso? As tensões de 1932 envolviam demandas por maior participação política, enquanto hoje as divergências entre esquerda e direita no Brasil são mais complexas e incluem temas como economia, direitos sociais e corrupção. Embora ambos os períodos sejam marcados por polarização e conflitos, cada contexto tem suas peculiaridades. Interessante pensar nessas semelhanças, não acha? Sim, muito interessante. Eu tenho, pensando nisso tudo, eu tenho me lembrado, porque eu gosto de ler a Bíblia. Interessante, a Bíblia é um livro rico em histórias e ensinamentos. Como essas leituras se conectam com o que anda pensando? Na questão do respeito à autoridade, eu vejo, Entendi.
eu gostaria que você partisse do versículo 9 da carta de Judas. O que diz o versículo 9 da carta de Judas? O versículo 9 da carta de Judas diz o seguinte: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Isso destaca o respeito à autoridade divina, mesmo em situações de conflito. Interessante reflexão, né? Sim, ainda vou para Romanos 13, não é Romanos 13. Romanos 13 parece que reforça essa ideia, não é? Romanos capítulo 13. Isso mesmo. Romanos 13 fala sobre a importância de respeitar as autoridades, reconhecendo que elas são instituídas por Deus para manter a ordem. É um chamado à obediência e ao respeito às leis. Te faz pensar sobre a relação entre fé e sociedade, né? Verdade. Mas o que me preocupa é o fato de pessoas que dizem que são seguidoras de Cristo, que são seguidoras da Bíblia e que querem fazer a vontade de Deus, e nesse ponto aí não obedecem, falam mal, xingam até as autoridades. E a palavra de Deus está dizendo que a autoridade veio de Deus. Está dizendo que, por exemplo, o anjo Miguel, que é o arcanjo, quando disputava com o diabo a respeito do corpo, não ousou dizer palavra de blasfema, porque reconheceu a autoridade, uma autoridade que o Satanás tinha, que de certa forma veio de Deus também, porque ele foi criado como um anjo bom, depois se rebelou, mas Deus não arrepende dos seus dons, deixou ele com esse poder todo, e o próprio Miguel não blasfemou contra ele. E hoje a gente vê as pessoas, tanto da direita como da esquerda, xingando as autoridades. Como é que a gente pode entender isso? Há uma contradição, realmente. Os ensinamentos bíblicos. Ah, sim, pode ser um ponto de vista. A complexidade das motivações políticas e pessoais muitas vezes leva a ações que parecem contradizer os princípios bíblicos. É um desafio alinhar fé e comportamento, especialmente no cenário político atual. Pensamentos? É, realmente, é um desafio e é difícil para a gente entender. E a gente vê esse tipo de comportamento em ambos os lados, tanto na direita como na esquerda. Quando a direita está no poder, a esquerda parece que não aceita a autoridade da direita. É comum ver oposição mais acirrada quando um lado não está no poder. Faz parte das disputas políticas. Mas o respeito às instituições e autoridades deveria prevalecer. Veremos se as próximas gerações vão mudar isso. O que acha? Veremos. Mas é preciso que haja uma grande transformação, porque parece que está ficando cada vez pior, até entre os próprios políticos no Congresso Nacional. Parece que eles se tratavam com mais respeito antigamente uns aos outros. Hoje a gente não consegue perceber esse respeito no tratamento de uns com os outros quando estão usando a palavra lá no plenário. Faz sentido. A polarização política e a falta de respeito no discurso público têm se tornado mais evidentes. A transformação que você mencionou seria muito bem-vinda para restaurar um diálogo mais respeitoso e construtivo. A esperança é que possamos caminhar nessa direção. Que mudança você gostaria de ver? Eu gostaria que o Pai Nosso que Jesus ensinou fosse cumprido, porque o Pai Nosso diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Isso que eu espero, isso que eu desejo para mim e para todos os seres os humanos, para todos os filhos de Adão e Eva, para todos nós que vivemos nesse planeta Terra, criado por Deus, e que, de fato, a bênção de Deus esteja no reino mineral, vegetal e animal. E no reino animal, especialmente nós, os seres humanos, que vivamos de acordo com este ensino do Pai Nosso que Jesus ensinou. Amém. É um desejo nobre que o ensinamento do Pai Nosso se reflita em nossas vidas e no mundo. Que possamos buscar mais amor, perdão e compreensão mútua. É um chamado à transformação que começa com cada um de nós. Que possamos ser instrumentos de paz e harmonia. Obrigado por compartilhar sua visão tão inspiradora. Eu agradeço você por esta conversa, Eu agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Fico feliz em ter nossa conversa significativa. Que sua jornada seja abençoada. Até a próxima. Até a próxima. Canal Dri Brasil. Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré.